O que eu quero propor para agora? Vou até colocar aqui no mapa mental para a gente... Para a gente poder ler, que eu vou fazer uma proposta aqui para vocês. Então, vou colocar o tema daqui de hoje. Vou até colocar em tópicos, em linhas diferentes, para vocês poderem ler melhor. Eu quero propor para vocês, agora nesse primeiro momento, que vocês leiam e já pensem, reflitam brevemente, não precisa ficar um tempão aí, eu vou dar um tempo breve, né? Reflitam sobre o sentido disso aqui, de cada um desses pontos. O que é expressar sentimentos positivos? O que é elogiar? O que é dar e receber feedback positivo? O que é agradecer? Então, eu quero que vocês pensem rapidinho sobre isso aqui. Se vocês também lembrarem de alguma situação, né? Às vezes, exemplos facilitam. Alguns são até evidentes, né? Mas tem dois em específico que eu faço questão de diferenciar, que às vezes pode gerar alguma confusão. Então, vamos lá. Expressar sentimentos positivos. Então, quando a gente fica alegre com alguma coisa, por exemplo, agradecido com alguma coisa, a gente expressa isso, né? Então, se o filho faz uma coisa que deixa a gente alegre, nossa, fiquei muito alegre que você fez isso, né? A gente tá expressando isso. Às vezes a criança faz alguma coisa que a gente gosta, mas passa até batido. E quando ela faz alguma coisa que a gente não gosta, a gente vai e fala, né? Então, expressar sentimento positivo é basicamente isso. Elogiar. Agora aqui é um dos pontos que eu quero definir com vocês. Elogiar é qualquer comentário positivo que a gente faça para uma pessoa, direcionando alguma pessoa ou alguma coisa que essa pessoa fez. É importante que o elogio, para ser efetivo, que ele seja sincero, né? E a gente precisa ter atenção sobre o que a gente está falando, para quem que a gente está falando, como e quando a gente vai elogiar, tá bom? Não que a gente tenha assim, que ficar tão cauteloso que nunca faça elogio, mas que se a gente furar com algum desses pontos, talvez a pessoa não receba muito bem, pareça falso, por exemplo, ou pareça que a gente está manipulando, né? Mas então, assim, vamos pensar num elogio sincero. Acho que isso resume bem, né? Então, elogio é isso. Alguns exemplos, né, de uma mãe, de um pai falando com o filho. Nossa, tô tão contente que você fez a sua tarefa de hoje. Muito obrigada por me ajudar com a louça. Né? Então, tá elogiando ali a criança em relação ao que ela fez, o filho em relação ao que fez. O filho completou a tarefa, o filho ajudou a lavar a louça. Então, aqui são alguns exemplos. Agora, dar e receber feedback positivo. Um feedback é um retorno que a gente dá para alguém diante de alguma coisa que ela fez, né? Então, a gente vai falar o que a gente achou daquilo, né? Então, a gente vai aprender a fazer isso e a receber isso também, né? É uma descrição verbal ou até escrita, né, sobre o desempenho de uma pessoa. E a partir desse feedback, a pessoa consegue ser ensinada a perceber como ela está se comportando. Então, às vezes, aqui no caso é um feedback positivo, mas a gente também vai ver em outras habilidades sobre feedback negativo. Quando a pessoa se desempenhou de uma forma não habilidosa ou de uma maneira que a gente não esperava, e a gente vai descrever isso para ela, para que ela saiba exatamente do que a gente está falando, e a partir disso ela possa melhorar, ou possa se atentar melhor ao que ela está fazendo, né? Enfim.
alguns exemplos nesse mesmo sentido dos exemplos anteriores. Então, eu vou descrever. Nossa, filho, hoje você terminou sua tarefa como a gente combinou. Você prestou atenção às pontuações. Então, a tarefa, eu não falei qual que é a tarefa. Ah, que bom que você fez a tarefa, tô alegre. Aí eu tô expressando que eu estou alegre. Agora eu vou dar um feedback, eu tenho que descrever exatamente o que ela fez, senão ela não sabe. Ah, que bom que você fez a tarefa. O quê? Ah, a criança prestou atenção na pontuação, como já tinha sido previamente combinado pelos pais. Tá bom? Ou outro exemplo, né? Você lavou a louça direito hoje, os copos ficaram bem limpos porque você usou o detergente. Talvez seja uma criança que não está habituada ali a usar o detergente e aí não ficava tão. Aí os pais conversaram e deram retorno. Ó, você fez assim, assim, assado, e foi melhor, ficou bem limpo. Esse foi o resultado, essa foi a consequência. Então a criança sabe que aquele comportamento está caminhando na direção que os pais ensinaram, né? Esse é a diferença entre um elogio, né, que é mais genérico, e um feedback positivo. Então, vamos colocar aqui a definição e os exemplos. E agradecer quando alguém, então, expressar sentimentos positivos, a gente viu, elogiar, dar e receber feedback positivo e agradecer. Então, quando alguém faz alguma coisa que nós consideramos, julgamos, né, avaliamos como boa, agradável, útil, a gente diz muito obrigada, né? Simples assim, a gente agradece, a gente mostra para o outro que aquilo nos agradou, a gente agradece, né? É uma maneira de mostrar gratidão e até reforçar o comportamento da pessoa de continuar agindo daquela maneira, né? Então, essencialmente é isso. Olha como é simples, mas são coisas que muitas vezes passam batido no dia a dia. E para ajudar vocês a aumentarem a frequência desses comportamentos, ou seja, para vocês agirem mais dessa maneira aqui, né, e favorecer um ambiente de maior expressão de amor, afeto, até porque muitos pais não foram criados dessa maneira. Então, obviamente, isso vai ser difícil. Tem pessoas que não sabem parar e elogiar, não prestam atenção nisso. Né? Não que sejam pessoas piores, mas não têm essa habilidade, então precisa desenvolver. Prestar atenção, ver uma oportunidade e saber como expressar. Né? Parece muito simples, mas o passo a passo de agir ali na hora, para muitas pessoas vai ser mais complexo. Né? Então, eu quero até retomar trazendo um questionamento, para vocês mesmos lembrarem do porquê que isso é importante. Por que que é importante os pais terem esses comportamentos? De elogiar, de dar feedback, de agradecer. Lembrem do início da aula, que foi a finalidade dela, né? Eu já dei essa resposta. E qual que é a relação desses comportamentos em relação à redução de comportamentos problemáticos dos filhos? Por que que melhora? São duas perguntas para vocês lembrarem da aula de hoje e também terem como uma motivação para agirem dessa maneira, tá bom? E eu também quero passar algumas tarefas de casa para ajudar vocês nesse sentido. Eu quero que vocês, pais, mães, pensem o que que acontece com vocês quando vocês são valorizados por alguma coisa boa que vocês fazem. Seja no trabalho, né, numa comunidade que vocês ajudem, em algum grupo de amigos que vocês têm. O que acontece quando vocês são valorizados? Quando alguém te dá um elogio, quando alguém te agradece, quando alguém te dá um feedback positivo, como vocês costumam reagir na hora ou mais para frente em relação ao comportamento? Às vezes a gente pensando na nossa pele, na nossa vida, ajuda a gente a pensar no do outro, que no caso aqui são os filhos, né? Eu também quero que vocês pensem em 5 comportamentos que motivaram vocês a assistir essa aula ou até buscar uma orientação parental, né? Porque vocês estão com alguma dificuldade. E 5 comportamentos dos filhos dos quais vocês sentem orgulho e que vocês poderiam elogiar. Vou até colocar aqui, então, como tarefinha.
colocar primeiro esse na vida de vocês. Eu vou colocar um outro. Pensar sobre esses 5 comportamentos. 5 que são comportamentos problema e 5 que são comportamentos habilidosos dos filhos, vamos dizer assim. E quando vocês estiverem fazendo isso, percebam se vocês têm mais facilidade de identificar os 5 que são problema ou os 5 que são habilidosos. Porque geralmente a gente tem mais facilidade de identificar os problemáticos, eles chamam mais a nossa atenção. E por isso é mais difícil também a gente elogiar, agradecer, porque a gente não percebe muito, tende a passar batido. E até por isso que muitos problemas de comportamento se mantêm porque consegue a atenção dos pais. Porque quando eles se comportam bem, assim, nada mais do que obrigação. Então, eles não têm elogio, não têm um recurso por aquilo. Eu não culpo ninguém, porque às vezes a gente foi criado dessa maneira, ou a gente não parou para pensar sobre isso, se a gente concorda ou não. Então, a gente acaba simplesmente agindo e não tende a mudar. Então, um dos objetivos dessa aula é que a gente possa pensar, ver se concorda com isso ou não, né, para a gente poder melhorar, mudar, se fizer sentido, né? E caso vocês tenham dificuldade em identificar esses 5 comportamentos que vocês poderiam elogiar os filhos, essa lista aqui, ó, desse questionário, que aqui já tem lista de comportamentos habilidosos dos filhos que vocês podem usar como base. Às vezes vocês veem algum, nossa, meu filho fez isso muito bem, eu nunca prestei atenção. Às vezes a gente nem percebe. Vocês podem acessar essa lista aqui, tá bom? Para facilitar de vocês identificarem. E eu vou passar também uma fichinha de tarefa de casa, que eu vou adaptar, mas eu vou mostrar aqui para vocês no estudo. Vou transferir a aba de apresentação. E essa daqui é a aba do estudo, da Alessandra, inclusive, Turini Bolsoni. E aqui vai ser a tarefinha de casa de vocês. Identificarem habilidades ou bons comportamentos dos filhos, né? Em que situação ocorreram, qual que foi o antecedente, o que aconteceu antes, para esse comportamento bom acontecer, e o que vocês fizeram em seguida. Então, o filho se comportou dessa maneira, o que você fez depois? E diante do que você fez, como que, na sequência, seu filho se comportou? Tá bom? E aí vocês vão preenchendo, isso vai facilitar, esse tipo de ficha ajuda a gente a estar mais atento para observar essas realidades. E quando a gente registra, também, a gente vai escrever e falar, mas espera, eu não lembro direito como foi. Aí, na próxima oportunidade, a gente vai observar melhor para saber descrever, tá bom? E a gente vai prestar atenção no que acontece antes, no que acontece depois, né? Quando eu agi dessa maneira, como que o outro reagiu. Quando o filho agiu dessa maneira, como eu reagi. Né? Então, ajuda a gente a ter uma noção mais aprimorada das interações sociais entre pais e filhos, tá bom? E eu espero que a partir disso, deixa eu voltar aqui a apresentar. Eu espero que a partir disso nos ajude, compartilhando aqui, a melhorar esse tipo de habilidade parental aqui, de expressar sentimentos positivos, elogiar, dar e receber feedback positivo e agradecer. E, nesse sentido, a gente vai melhorar nossas habilidades parentais, e melhorando as nossas habilidades parentais, a gente vai melhorar também a autoridade e obediência, relacionamento entre pais e filhos. Tá bom? Eu espero que essa aula seja útil para vocês. Depois eu vou disponibilizar o link para vocês terem acesso a esses materiais, tá bom? Para guardar na memória, para retomar. Fiquem à vontade para tirarem dúvidas comigo. Eu também dou orientação parental individual, né? Tem essas aulas que eu busco trazer conteúdos que, no geral, ajudam as pessoas, mas eu sei
que é difícil, às vezes, para os pais levarem de uma maneira assertiva para a realidade deles, para os pais que eles são, para os filhos que são, né? Para o contexto de vida que eles vivem. Então, a orientação parental é mais assertiva nesse sentido, tá bom? Então, a gente vai dar seguimento depois nas próximas aulas a outras habilidades parentais, conforme vocês votaram lá na enquete. E aí eu tinha colocado 3, mas depois eu vou colocando outras habilidades para a gente ir dando continuidade. Tá bom? Espero ter ajudado vocês. Fiquem com Deus.